Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a Lei Complementar 190 de 2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores aqui do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoal, esta lei, este regime jurídico dos servidores, traz os direitos que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores do município de Campo Grande. Bom, o regime jurídico único, ao iniciar, no seu artigo 1º, ele trata da abrangência desta lei. Como assim? Quem é regido por esta lei? Os servidores do município de Campo Grande, do Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e do Poder Executivo, que é a Prefeitura, tanto da administração direta como autarquias, fundações públicas de direito público. E quem é que não entra aqui? Quem é que não vai estar regido pelo regime jurídico dos servidores do município? Servidores de fundações de direito privado ou de empresas públicas e sociedades de economia mista, porque esses são regidos pela CLT e não por esta lei. E isso pode ser uma pegadinha em prova. Ou a banca também pode afirmar, somente servidores do executivo são regidos por esta lei. E aí está errado, tanto executivo quanto legislativo. Isso não costuma ser muito cobrado em prova, mas se a banca perguntar, é importante a gente memorizar e conhecer a abrangência da lei. Então, quem faz concurso para a prefeitura ou para a Câmara aqui de Campo Grande, ao assumir o cargo, aqui estão os direitos que vocês terão. Bom, o artigo 2º, ele fala sobre os princípios a serem observados. E sobre os princípios aqui da administração, a gente tem que a administração municipal vai observar os princípios da igualdade, impessoalidade, legalidade, moralidade e eficiência, bem como aos demais que estão no artigo 37 da Constituição Federal, como, por exemplo, o princípio da publicidade, que não foi colocado aqui, e também as disposições desta lei. Então, são princípios da administração, esses 5 e todos os outros lá do artigo 37 da Constituição Federal. Ambos poderes, executivo, que é a prefeitura, e legislativo, que é a Câmara de Vereadores, vão instituir os seus planos de carreira e remuneração para os seus servidores, assegurando isonomia para os que fazem a mesma função. Se as pessoas fazem a mesma função, não tem por que uma ganhar mais que a outra. Essa aqui é a ideia de isonomia, tratamento igual para todos, e isso vai ser feito em cada plano de carreira, porque nos planos de carreira que eles definem quais são as remunerações dos cargos e tudo mais. Bom, nós temos agora, no artigo 4º, algumas vedações aqui à administração. A prefeitura, a administração municipal, quando cria essas carreiras, ela não pode estabelecer uma diferença remuneratória pelo exercício de cargos e funções, nem critérios de admissão por esses motivos. Como assim? Não pode haver nenhum preconceito, nenhuma discriminação por esses motivos. Ninguém vai ganhar mais ou menos em razão da sua raça, idade, sexo, condição física, estado civil, religião ou convicção filosófica e política. Esses fatores não podem ser discriminatórios, eles não podem eliminar pessoas de um concurso, de uma admissão por causa disso, ou estabelecer uma remuneração menor por algum desses motivos. Então se proíbe qualquer forma de discriminação. Pessoal, é muito importante que vocês utilizem a apostila que eu elaborei aqui no curso, porque a minha apostila, além de estar com a legislação atualizada, tem esses mapas mentais, esses quadros que eu vou mostrando ao longo da aula, e isso vai ajudar bastante vocês na hora de estudar e revisar esse conteúdo após as aulas. Então fica já essa sugestão, acompanhem já a aula com a nossa apostila, e se vocês tiverem ela impressa ou estiverem acessando por meio do equipamento eletrônico, façam marcações, vão destacando os pontos mais importantes, que isso vai ajudar bastante também na revisão depois. Bom, o artigo 5º prevê que é dever da administração municipal promover medidas para reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde e higiene
e manutenção de equipe de segurança do trabalho para avaliar essas condições. O município vai observar qual é o ambiente de trabalho dos seus servidores e vai cuidar para que não seja um ambiente insalubre, perigoso, que se evitem acidentes, tudo isso por meio também dos profissionais da equipe de segurança do trabalho que vão fazer essa avaliação e acompanhamento. A administração tem o dever de cuidar da saúde e da segurança dos seus servidores durante o trabalho. O artigo 6º traz a proibição de serviços gratuitos. Sim, ninguém vai trabalhar de graça, exceto situações que a lei permite, como serviço honorífico, como trabalho voluntário, ou ainda participação em órgãos de deliberação coletiva, quando o servidor faz parte de um órgão e não recebe por isso. Isso até é possível também. Bom, pessoal, nós temos aqui no artigo 7º que a administração municipal, na gestão dos seus recursos humanos, deve promover 4 coisas. Primeiro, valorizar os servidores. E como é que ela vai valorizar os servidores? Definindo objetivos e metas, criando indicadores e avaliação de desempenho e resultados, para que o sistema de recursos humanos tenha particular relevância no compartilhamento dessas responsabilidades e formação de equipes multidisciplinares. Essa é a primeira forma para valorizar o servidor. Segundo, incentivar os servidores a permanentemente se qualificarem, constante aprimoramento profissional, com aplicabilidade no desempenho das suas funções. Quer dizer, que os servidores façam cursos e treinamentos que vão capacitá-los, que vão aprimorar os conhecimentos que eles têm para o exercício da própria profissão. Também criação de cargo por lei, de iniciativa do poder. Todo cargo é criado por lei. Quando a prefeitura quer criar novos cargos, o prefeito vai encaminhar um projeto de lei criando esses cargos. E também a transformação de cargos de mesma natureza, desde que não impliquem aumento de despesas no âmbito de cada poder, mediante ato próprio. Tudo isso são medidas, então, que vão ser adotadas no âmbito dos recursos humanos aí da Prefeitura e da Câmara Municipal de Campo Grande. Agora nós temos conceitos. Eu diria para vocês que, para fins de prova, esse é um dos pontos que mais tem chance de cair dessa parte inicial aqui da nossa aula. Os conceitos. O que é servidor público? O que é cargo público? São conceitos que nós vamos utilizar ao longo desta lei. Então, o artigo 8º ele é uma espécie de glossário, antecipando conceitos que depois são retomados ao longo da lei. Então, a gente tem que conhecer, principalmente porque em prova, a banca formula questões perguntando sobre esses conceitos. Primeira coisa, quem é servidor público? Porque a gente está estudando o regime jurídico dos servidores. Quem é o servidor? É a pessoa legalmente investida em cargo público ou função pública do Poder Executivo ou Legislativo do município em caráter efetivo ou em comissão. Vamos destrinchar um pouco esse conceito. Primeira informação, pessoa investida em cargo ou função. Certo, se eu ocupo um cargo público ou uma função pública, eu sou servidor. E como é que a banca pode fazer uma pegadinha? Trocando cargo público por emprego público. Não é a mesma coisa, professor? Não, porque o empregado público não é regido por esta lei. O empregado público é regido pela CLT, como qualquer trabalhador. Então, se a banca afirmar que servidor público é a pessoa investida em emprego público, está errado. Servidor público é a pessoa investida em cargo público ou função pública. Dos dois poderes do município, executivo ou legislativo. Em caráter efetivo ou em comissão. Caráter efetivo ou em comissão, o que é isso, professor? Bom, é que o cargo ele se divide em 2 grupos. Tem o cargo efetivo e o cargo em comissão. Cargo efetivo. Para eu assumir um cargo efetivo, eu tenho que passar num concurso público. É por isso que vocês estão aqui estudando, porque vocês vão passar num concurso para assumir um cargo efetivo. E o cargo efetivo, vocês vão fazer um probatório de 3 anos. E após os 3 anos de probatório, vocês vão adquirir estabilidade. E aí é muito, muito, muito difícil que vocês venham a perder esse cargo. Por outro lado, temos o cargo em comissão. O cargo em comissão não faz concurso para ingressar. É aquele que é livre à nomeação e à exoneração. A qualquer momento, o prefeito pode nomear alguém para esse cargo, a qualquer momento pode exonerar. Esse não tem estabilidade, não importa quanto tempo fique, e é para as funções de direção, chefia e assessoramento.
Pessoal, vocês perceberam que no conceito de servidor público estão abrangidos tanto o cargo efetivo como o cargo em comissão? É. Então, na hora da prova, se a banca afirmar que servidor público é somente quem ocupa cargo efetivo, está errado, porque tanto o concursado como o em comissão são servidores públicos. Não esquece disso. É servidor o que ocupa cargo efetivo e o que ocupa cargo em comissão. Tudo bem, professor, mas o que é um cargo? Vamos ver. O item 2 nos traz essa resposta e eu também já separei os itens aqui para nós. Primeiro, o cargo é uma unidade básica da estrutura organizacional. Existe uma estrutura do município e cada cargo está lá com a sua atribuição, com a sua responsabilidade. Então, é uma parte da estrutura do município, uma parte que você vai ocupar. Essa parte é criada por lei. Isso é uma pegadinha muito frequente em provas de concurso. Uma lei, quando o prefeito quer criar um cargo, ele vai fazer um projeto de lei, vai encaminhar para a Câmara de Vereadores e os vereadores vão ter que aprovar. Isso é um cargo e é assim que funciona, é criado por lei. O cargo não pode ser criado por decreto. Qual é a diferença do decreto para a lei, pessoal? O decreto não passa pela Câmara, o decreto é um canetaço do prefeito. E por um decreto, o prefeito não pode criar cargo. Tem que ter uma lei. Ele vai encaminhar, então, um projeto de lei criando o cargo, dizendo qual é a remuneração do cargo, quais são os requisitos para ocupar aquele cargo, qual é a quantidade de cargos, qual é o nome do cargo. Tudo isso vai constar nesta lei que cria o cargo. Ele tem uma denominação própria. Cada cargo tem um nome, como esse para o qual você está inscrito. Com qualificações, atribuições e responsabilidades definidas nesta lei que cria o cargo, geralmente, ou até mesmo em um regulamento. Pessoal, a principal pegadinha que eu já vi em questões de prova sobre esse item é trocar o criado por lei por criado por decreto, ou criado por portaria, ou por outro ato. Não esquece, para criar cargo público, sempre tem que ter uma lei. O cargo é criado por lei. Eu já falei para vocês, então, que o cargo efetivo é esse que tu vai assumir passando em concurso e o cargo em comissão é aquele que não faz concurso para ingressar. Mas a lei também traz o conceito deles. E aí eu já resumi também para nós, neste quadro, o conceito do cargo efetivo e do cargo em comissão. Como a gente sabe, o cargo efetivo é aquele que tu vai conquistar passando no concurso público. Ele tem uma característica, ele tem vínculo indeterminado. Por quê? Porque não existe um prazo para sair do cargo. Você vai assumir o cargo para ficar continuamente. Não existe um prazo para terminar o cargo efetivo. Já o cargo em comissão, ele tem um caráter temporário, porque é uma função de confiança somente enquanto for necessária. E o provimento desse cargo se caracteriza pela confiabilidade. Como assim? A confiança que o prefeito tem nas pessoas que ele nomeia para os cargos em comissão. E se ele não confiar mais na pessoa, ele pode exonerar a qualquer momento. As funções do cargo em comissão não podem ser as mesmas do cargo efetivo. Para funções profissionais, quando a prefeitura precisa de professor, quando a prefeitura precisa de guarda metropolitano, quando a prefeitura precisa de enfermeiro, médico, arquiteto, engenheiro, ela tem que fazer concurso público. Isso tudo é para o cargo efetivo. O cargo em comissão é somente aquelas funções de direção, chefia e assessoramento. Alguém para ficar como chefe de um setor, responsável por um setor, e isso vai ser um cargo em comissão. Agora, as funções profissionais são cargos efetivos providos mediante concurso público. Muito bem. Então aí nós temos nesse quadro as principais características do cargo efetivo e do cargo em comissão. Aí nós temos os conceitos de cargo, de carreira e carreira. Basicamente é o seguinte, a lei vai criar os cargos e ela vai estabelecer carreiras. E aí você vai ingressar na classe inicial do cargo e com o tempo pode ser promovido para as classes seguintes. Cada carreira tem na sua lei as regras de funcionamento. Não adianta eu querer mostrar aqui nesta lei isso, porque para cada categoria funcional mudam os critérios de carreira. Mas basicamente é isso. Um cargo de carreira é um cargo que faz parte de uma carreira, que você vai entrar na classe inicial e com o tempo pode crescer na carreira, pode ser promovido, pode progredir. Já a carreira é justamente o cargo que é organizado com esses cargos de carreira, né? A carreira vai compreender vários cargos. O cargo faz parte de uma etapa da carreira.
A carreira é o conjunto, então, é o grupamento dessas categorias hierarquizadas desta forma. Bom, nós temos o conceito de função pública. Uma função pública é um encargo que é atribuído para o servidor, correspondente a um conjunto de atribuições de mesma natureza profissional, com base na identidade de responsabilidades e tarefas da atividade, ocupação ou ofício. A função pública é o trabalho que você vai desempenhar no município. Diretrizes. Diretrizes é um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que orientam a elaboração, organização e estruturação dos planos de cargos e carreira. Os cargos do município devem seguir uma série de diretrizes na hora de fazer esses planos de carreira. Lotação é o lugar onde você é colocado para trabalhar. Aqui, tecnicamente, a lei fala vínculo funcional do servidor com um poder, um órgão ou uma entidade, estabelecido administrativamente para exercer atribuições do cargo ou função. É que o cargo está lotado em um setor. E você, ao assumir o cargo, você vai ser lotado em um setor da prefeitura ou da Câmara, conforme o concurso que você venha fazer. Então é isso que nós temos no conceito de lotação. Quadro de pessoal é o conjunto de cargos e funções identificados qualitativa e quantitativamente pelas denominações que compõem a força de trabalho do poder ou da entidade de direito público da administração indireta do Poder Executivo. O que é quadro de pessoal? É o conjunto de todos os cargos e funções que nós temos na prefeitura, ou na autarquia, ou na Câmara Municipal. Temos uma distinção ainda de órgão central e órgão setorial de recursos humanos. O que é um órgão central? É um órgão só na prefeitura, que é responsável por formular as políticas, normatizar, planejar, coordenar e fazer a gestão de RH. Então, existe um órgão geral de recursos humanos, que abrange toda a prefeitura, que é chamado de órgão central. E existem unidades setoriais, que são unidades que vão fazer a gestão de recursos humanos de cada órgão da prefeitura. Então, existe um órgão central, numa das secretarias principais da prefeitura, que vai definir as políticas de RH, de recursos humanos, para toda a prefeitura. E dentro de cada secretaria da prefeitura tem um setor de pessoal, que é a unidade setorial de RH, que vai cuidar da gestão de RH em cada órgão, cuidando da folha ponto, por exemplo, dos servidores daquela secretaria apenas. É isso que faz a unidade setorial, cuida apenas dos servidores de alguns setores, enquanto que o órgão central traz as políticas para todos os servidores. E o conceito de unidade organizacional, que seria um setor de trabalho, é uma unidade administrativa ou operacional correspondente ao desdobramento da estrutura de órgão ou entidade. Então você, ao passar no concurso, vai ser lotado ou lotada em uma unidade organizacional específica. Muito bem, esses conceitos aqui, dessa espécie de glossário, têm uma boa chance de aparecer em prova, e sempre é importante conhecê-los. Pessoal, vencemos o primeiro título do nosso estudo, mas a lei é enorme, temos muita coisa para ver, e já vamos neste vídeo começar a falar sobre provimento e vacância, o título 2 da lei, e aí eu digo com tranquilidade para vocês, um dos títulos mais cobrados, um dos pontos mais cobrados em prova de concurso, são justamente as regras que a gente vai ver a partir deste vídeo e no próximo sobre provimento e vacância. Isso aqui cai muito em prova, tem que dominar, tem que entender bem o que eu vou explicar a partir de agora. Bom, a investidura no cargo é quando você vai entrar no cargo, né? Provimento e vacância, um é o contrário do outro. O que é provimento? É entrar no cargo. Por que a gente está aqui estudando? Porque vocês querem e vão conseguir o provimento. Vocês vão passar no concurso e vão ser chamados para assumir o cargo, vão ser nomeados. A nomeação é a principal forma de provimento, mas a gente vai estudar que tem outras também. A vacância é o contrário do provimento. No provimento eu entro num cargo, na vacância eu saio do cargo. Então, quando eu peço para sair, quando eu me exonero, eu estou tendo a vacância, eu estou saindo. Quando eu sou nomeado, eu estou tendo provimento, eu estou entrando. Mas essas não são as únicas formas. A gente vai ver, nós vamos estudar todas as formas de provimento e vacância desta lei. Bom, falando primeiro em provimento, em ingressar num cargo público. Para eu ingressar num cargo público aqui no município de Campo Grande, eu preciso passar num concurso público. Isso para o cargo efetivo. Porque para o cargo em comissão, como a gente sabe,
Não precisa. Então, a lei diz, ó, a investidura depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvado o cargo em comissão, que é declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, para ocupar um cargo efetivo, eu tenho que fazer concurso público. Para ocupar cargo em comissão, não precisa do concurso. Em ambos os casos, tanto o efetivo como em comissão, eu preciso observar os requisitos do parágrafo 1º. Quais são os requisitos para ocupar cargo público, seja efetivo ou em comissão? Primeiro, nacionalidade brasileira ou estrangeira, nos casos que a lei autoriza. Então, olha só, se a banca, na hora da prova, formular uma questão sobre o estatuto e disser é requisito básico ser brasileiro nato, está errado, é pegadinha da banca. Por quê? Porque basta ser brasileiro, nato naturalizado, ou até mesmo estrangeiro na forma da legislação federal. Então, não é requisito ser brasileiro nato. E por que eu estou falando isso? Porque essa é outra pegadinha muito comum da banca. A banca vai lá e troca o requisito e diz que tem que ser brasileiro nato. Não, não precisa. Eu só preciso ser brasileiro nato para aqueles cargos previstos lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, só para aqueles cargos que eu preciso ser brasileiro nato. Para cargos municipais, não precisa ser nato. Basta ser brasileiro ou até estrangeiro na forma da legislação federal específica que permite a contratação de estrangeiros. Que mais? Idade mínima de 18 anos. Idade mínima de 18 anos, todo mundo sabe isso, para fazer concurso público, essa é a idade padrão. Estar em gozo dos direitos políticos, não pode estar com os direitos políticos suspensos. Quem é condenado por improbidade administrativa, por exemplo, fica com os direitos políticos suspensos por alguns anos e não pode ocupar cargos públicos nesse período. Tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Militares só para os homens, eleitorais para todos. E vocês vão comprovar isso por meio de certidões, demonstrando, no caso dos homens, que se apresentaram ou cumpriram o serviço militar, e no caso dos homens e mulheres, a certidão eleitoral, que vocês pegam no site do TRE, vocês pegam aquela certidão comprovando que vocês estão cumprindo obrigações eleitorais, que é votar, né? Porque o voto é obrigatório, e se não for votar, fazer a justificativa. Possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo, quando o concurso é para nível médio, tem que ter esse nível médio, quando é nível superior, tem que ter o diploma. Comprovar em exame médico pericial oficial do município que possui aptidão física e mental para exercer atribuições do cargo. Vocês vão passar por uma perícia, uma inspeção de saúde, para demonstrar que tem aquela condição de saúde para o cargo. Muito bem. A investidura ocorre com a posse e se completa com o exercício. A gente está falando sobre entrar num cargo público, sobre assumir um cargo público. O que eu preciso para assumir um cargo público efetivo? Primeira coisa é passar em concurso, mas isso não basta. Porque eu tenho que passar em concurso, ficar bem classificado e atender todos os requisitos que a gente acabou de ver. E quando é que eu vou comparecer e demonstrar que eu preencho os requisitos e que eu quero assumir o cargo? É na posse. Então, se a banca afirmar na prova que a investidura ocorre com a nomeação, está errado, é pegadinha. Não, a investidura não ocorre com a nomeação. A investidura ocorre com a posse. No momento que eu assino o termo de posse, aí sim eu vou estar investido no cargo. E eu completo isso entrando em exercício. O exercício é quando eu efetivamente começo a trabalhar, começo a desempenhar as atribuições do cargo. E aqui nesta lei nós temos um prazo para posse e outro prazo para exercício, que eu já vou mostrar para vocês também na sequência desta aula. Bom, para ingressar nós temos a regra do concurso público, que é o processo de recrutamento e seleção, tem natureza competitiva, eliminatória e classificatória, vocês vão passar nesse concurso por tudo isso. E o concurso ele é válido por até 2 anos. Válido por até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Então, quando você faz o concurso, por até 2 anos, prorrogável por mais 2, quer dizer, por até 4 anos, o município vai poder convocar os aprovados. Geralmente, o edital já traz um número de vagas,
E logo depois que são concluídas as etapas do concurso, o município já convoca essas vagas previstas no edital. Mas, ao longo da validade, o município pode convocar os que estão nas classificações seguintes, que é o que a gente chama de cadastro reserva. Então, mesmo quando você faz o concurso e não vai tão bem quanto desejava, você ainda pode ficar no cadastro reserva e dentro dessa validade você pode ser chamado para assumir o cargo público. Para você não vai ser necessário, né? Porque estudando aqui você vai conseguir sim ficar dentro das vagas, não vai precisar ficar esperando esse tempo todo não. Mas é importante para a prova saber que a validade do concurso é de 2 e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Aí a lei traz aqui a reserva de vagas para pessoas com deficiência, reserva de 5% das vagas, e traz alguns critérios de como é que vai funcionar essa reserva de vagas, essa cota PCD, a comissão que vai acompanhar justamente o cumprimento dos requisitos pela pessoa com deficiência que vai assumir o cargo e tudo mais. E se essa equipe multidisciplinar concluir durante o primeiro mês do estágio probatório que a deficiência que a pessoa possui é incompatível com as tarefas do cargo, aí o servidor vai ser exonerado. Claro que essa equipe sempre vai fazer um estudo para conseguir encontrar e conciliar as diferentes deficiências com as necessidades do município. O artigo 13 prevê que em todo edital de concurso devem constar esses requisitos. Todo edital de concurso tem que ter o nome do cargo ou função, o grau de escolaridade, se é nível médio, se é nível superior, requisitos básicos para a investidura, o número de vagas, o número de candidatos que vão ficar naquele cadastro reserva, que poderão ser chamados futuramente, a quantidade de vagas reservadas para pessoas com deficiência, o prazo de validade do concurso, modalidades de provas, quais são as provas, títulos, quando for o caso, o conteúdo programático, que é o que pode ser cobrado na prova, condições para realizar a prova prática, exame psicotécnico ou aptidão física, quando for o caso, pontuação para avaliação de provas, critérios de eliminação e condições para apresentar recursos. Tudo isso deve constar em todo o edital do concurso, como também está no edital do concurso de vocês. Bom, a inscrição do candidato no concurso é condicionada ao pagamento do valor fixado no edital. O edital diz o valor da taxa de inscrição e quem quer se candidatar vai pagar aquela taxa. A lei estabelece a possibilidade de isenção do pagamento da taxa de inscrição. Pode requerer isenção e não pagar taxa quem for desempregado ou estiver em situação de carência econômica. E essa carência econômica ela é comprovada pela renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo. Ter uma renda familiar per capita é por pessoa. Se na minha família nós somos 4 pessoas, e as 4 pessoas da família têm só uma remuneração sustentando a família, essa família tem a remuneração dividido por 4. Então, vamos supor que uma família tem R$2.000, é o único salário da família, R$2.000 para 4 pessoas. A renda familiar per capita é de R$500, 500 por pessoa da família. É assim que se calcula essa renda per capita. E também pode requerer isenção a pessoa que doa sangue. Para incentivar a doação de sangue, quem doa pelo menos 3 vezes por ano pode ter isenção também da inscrição no concurso público. Aí diz aqui como fazer a comprovação para o desempregado, justamente pela carteira de trabalho, para os outros pela renda familiar per capita, ou pelos comprovantes da doação de sangue. E a administração pública pode abrir novo concurso com 6 meses de antecedência do término de validade do anterior, assegurando prioridade de nomeação para os candidatos aprovados no concurso anteriormente homologado. Como assim? O concurso, ele geralmente vai ser válido por 2 mais 2 anos. Quando está perto de terminar esse prazo, 6 meses antes de terminar o prazo do concurso que está ainda valendo, a prefeitura já pode preparar um novo concurso. Só que, dentro desses 6 meses, continua tendo prioridade quem já tinha passado. Somente quando terminar a validade do concurso anterior, que a prefeitura vai poder convocar pelo novo concurso.
O próximo assunto que nós temos é o provimento. E como eu falei para vocês, tem muitas formas de provimento e outras de vacância. Provimento são as formas de entrar no cargo, a vacância são as formas de sair do cargo. E nós vamos ver essas regras de provimento e vacância a partir do próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!